Boa noite, irmãos. Boa noite. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos muito alegres. Você está alegre? Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, agradecer a Deus por todas as coisas. Grandioso Deus, muito obrigado. Obrigado pelo dia de hoje, onde passamos, grandioso Deus, em família, com amigos. E assim, grandioso Deus, esta tarde e noite estamos aqui para juntos louvar e engrandecer o Teu santo nome. Responde, grandioso Deus, as nossas orações e colocamos, grandioso Deus, diante de Ti. Esteja despertando a Tua igreja, grandioso Deus, por esse momento que passamos, do tempo que se chama hoje, que viemos, grandioso Deus, a servir a Ti de todo o nosso coração. É o que te pedimos, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé. Irmão Carlinho, pode se preparando. Depois do hino do cantor cristão, o irmão estará tocando a Cristina e louvando ao Senhor também com a acordeon ou sanfona. Esse mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações, os reis da terra, com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. Os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido em Jesus. Vem para cá, irmão Carlinhos. Vamos louvar o Senhor. Podemos assentar, irmãos.
Cansa muito, né? Garoto novo assim, vocês sabem que fica meio cansado fácil, não é? Nós vamos cantar um corinho. Quero que os irmãos nos ajudem aí nas palmas. Aquele corinho que nos disse: deixa a glória de Deus brilhar. Deixa a glória de Deus brilhar. Deixa a glória a isto. Deixa a glória de Deus brilhar. Deixa a glória de Deus brilhar. Deixa a glória de Deus brilhar. Deixa a glória em seu rosto brilhar. Deixa a glória de Deus brilhar. Deixa a glória em seu rosto brilhar. Deixa a glória de Deus brilhar em seu rosto. Deixa a glória de Deus brilhar. Foi lá no fim do monte que o nosso Deus com Moisés falava. Mas quando desceu do monte, não sabia que seu rosto brilhava. Brilhava, brilhava, o seu rosto brilhava. Foi lá no fim do monte que o nosso Deus com Moisés falava. Foi lá no fim do monte. Deixa a glória em seu rosto brilhar. Foi lá no fim do monte Sinai que o nosso Deus com Moisés falava. A palavra de Deus está cumprindo, está trazendo alegria e fervor. E Jesus Cristo já está distribuindo o fogo santo e o poder consolador. A palavra de Deus está cumprindo, está trazendo alegria e fervor. E Jesus Cristo já está distribuindo o fogo santo e o poder consolador. Mas ficar em Jerusalém, fica em Jerusalém, até que lá do alto seja revestido com o poder de Deus. E o fogo santo está queimando a iniquidade, e as igrejas estão querendo se unir, já estão compreendendo a verdade, que o crente orando faz fogo do céu cair.
Graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor. Que Deus abençoe a vida do irmão Carlinhos e da Cristina, é o nome da sanfona do irmão Carlinhos. Deus abençoe também a Cristina. Vamos continuar louvando ao Senhor. Vamos colocar de pé e louvar ao Senhor. Eu te agradeço. Promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Te agradeço.
Eu convido a irmã Juraci para fazer o momento de missões. Na frente. Boa noite, igreja. Boa noite, povo de Deus. Nós estamos em campanha de missões estaduais, clamando a Deus paz nas cidades, paz em Maricá, paz no Rio de Janeiro, paz na minha vida, paz na minha família. E vivemos dias difíceis. Estava até comentando aqui, conversando com o irmão Josias, como que o ser humano está precisando de paz. Hoje temos alguma dificuldade, às vezes, aquilo que falamos e até mesmo que não falamos. E a gente precisa ser esse portador desta paz que está em nós através de Cristo Jesus. Nós vamos estar observando aqui as imagens do clipe do hino oficial, que nós ainda não tivemos a oportunidade de estar apresentando para os irmãos. E os irmãos observem as imagens para que vocês possam ver o quanto as pessoas se expressam, o quanto nós precisamos observar os lugares onde nós estamos, porque nós precisamos realmente desta paz. Enquanto o vídeo é projetado, estarei lendo uma reflexão para os irmãos. A paz é um assunto muito importante para Deus. Não ocasionalmente, esse tema é extensamente tratado em sua palavra. O próprio Jesus lá em João diz: Deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou. Muitas são as situações nas quais nos deparamos com questões que tratam da busca pela paz, pela tranquilidade e segurança. Faraó, por exemplo, queria ter paz em seu sono. Assim, mobilizou todo o seu reino até encontrar em José as respostas que lhe trouxeram paz para dormir e governar. O homem sempre esteve dedicado a encontrar esse estado de plenitude, de estar completo, de satisfação. A paz é presença de Deus em nossa vida, em nossa mente, em nosso coração. É o Senhor presente em nossas palavras, em nossas ações, em nosso comportamento e na maneira como encaramos as questões que nos cercam. Sim, as questões humanas continuarão nos cercando, elas não irão desaparecer ou perder o seu efeito. Nós estamos no mundo e estamos sujeitos a todas as dificuldades que atingem qualquer pessoa. A grande diferença é que a presença de Deus em nossas vidas, amém? Nos garante a paz que tanto precisamos para enfrentá-las e superá-las. E para termos a presença de Deus continuamente nós, e assim colhermos os frutos da paz que só Ele pode nos dar. Precisamos nos dedicar a esse relacionamento com Ele, mantendo o nosso propósito firme nele, buscando conhecer e aprender mais dele. Assim, conhecendo o Senhor, adquirimos maturidade espiritual tão necessária para fazer a avaliação correta de como deve ser nossa relação com o Pai. E assim temos ainda mais confiança nele, para podermos, mesmo sem entender, esperar dele o melhor para nós. Que o Senhor nos ajude na missão de estar nele, para vivermos em paz e levarmos a paz. Amém? Então, que eu e você possamos aproveitar todos os momentos, todos os lugares onde estivermos, para que levamos a paz do Senhor. Porque, irmãos, no mundo que estamos vivendo está difícil. Mas eu estava lendo aqui no material de missão que Jesus, ele nos convoca para essa missão. Se eu, que sou um servo dele, aqui na minha camisa está escrito: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, se eu sou filho de Deus, Deus é a paz, Jesus é a paz, e eu preciso levar essa paz, não somente no mês de julho, que é a campanha de missões estaduais, mas em todo o seu viver, que você possa ser, nós possamos ser provedores da paz. Amém? E aí, entrou? Vamos assistir rapidinho.
mas a esperança renasce de um povo que diz: Jesus Cristo é a voz, a direção pro perdido, resposta pro aflito, depende de nós. Paz nas cidades, onde podemos encontrar somente em Jesus. Nele encontramos a paz. Muito se fala por paz, muito se fala por amor, muito se fala daqueles que andam perdidos sem um Salvador. Mas a esperança renasce de um povo que diz: Jesus Cristo é a voz, a direção pro perdido, resposta pro aflito, depende de nós. Paz nas cidades, onde podemos encontrar somente em Jesus. Nele encontramos a paz, paz ao aflito, paz ao ferido, paz às famílias, é Jesus Cristo. Paz e alegria pelas cidades, tua justiça é liberdade. Paz nas cidades, onde podemos encontrar somente em Jesus. Nele encontramos a paz. Paz nas cidades, onde podemos encontrar somente em Jesus. Nele encontramos a paz. Paz nas cidades, onde podemos encontrar somente em Jesus. Nele encontramos a paz. Não sei se você já passou por essa situação da pessoa olhar para você e dizer assim: poxa, você me transmite uma paz. Às vezes o ambiente está pegando fogo e chamam você para resolver lá um problema, uma dificuldade, porque vem em você uma paz. Mas não é uma paz comprada nas padarias, nos supermercados, não. Uma paz alcançada porque nós fomos alcançados pelo Rei da Paz, que é Jesus Cristo. Amém? Vou pedir que se coloque de pé nesse momento. Nós vamos estar fazendo uma oração. E nessa oração eu separei aqui alguns pedidos. Orar pelas famílias. Ore pela sua família, pelas famílias da nossa cidade, do estado do Rio de Janeiro. Nós temos aqui um visitante de Minas Gerais, né? Ele falou que mora em Minas Gerais. Aí eu falei, né? Glória a Deus que lá também está fazendo a campanha, né, irmão? Está fazendo lá, orar por todos os estados, todas as famílias. Temos também uma visitante também aqui da cidade do Rio de Janeiro. E Deus fazendo a obra nesses lugares. Pelos setores de educação, saúde, segurança, autoridades. Eu, a irmã Deise e outros irmãos que trabalhamos em escolas, vemos como as escolas precisam de paz. E eu fui convocada para mais uma vez trabalhar no processo seletivo. E eu quero levar essa paz, para que as paz do Senhor alcance as famílias. Pelas autoridades, pelas cidades do Rio de Janeiro, e principalmente pelos missionários que estão nos campos dos estados, levando a paz que está em Jesus, a paz que excede todo o entendimento. Amém? E eu vou desafiar você agora a lembrar de alguém que precisa dessa paz, alguém específico. Senhor, eu lembrei-me de, estarei orando agora por ele ou por ela, ou por uma família que precisa dessa paz. Pai santo e poderoso, muito obrigada porque nós estamos aqui nesta noite, alegres, felizes e podemos estar cultuando a Ti, louvando o Teu santo e bendito nome, porque assim o Senhor nos chamou. E da mesma forma nós te pedimos que o Senhor esteja alcançando os corações daqueles que ainda não fazem parte deste reino, Senhor. E que a Tua paz, e que a Tua bênção, que a Tua misericórdia esteja sendo levada a esses lugares.
E nesse momento missionário, nós queremos entregar esses pedidos que foram colocados aqui diante de Ti, as famílias, os setores dos nossos estados, Senhor, segurança, educação, Senhor, que a Tua paz invada esse lugar de tal forma que nós venhamos ver a mudança, a transformação de vidas, Senhor, nesse lugar. E eu sei que o Senhor tem colocado cada um de nós, Teus servos, para estarem nesses setores, para fazermos a diferença. Senhor, usa-nos, Senhor, para promover a paz. E que a paz de Cristo esteja alcançando cada lugarzinho no nosso estado do Rio de Janeiro. Que o Senhor vá nas comunidades, que o Senhor vá nos grandes setores, no centro da cidade. E que o Senhor alcance também todos os estados do Rio de Janeiro. E que o Senhor fala cada coração, cada igreja que está sendo ministrando a Tua palavra. E também, Pai, pelos nossos missionários que estão espalhados pelo estado, não apenas do Rio de Janeiro, mas nos 26 estados, no distrito do nosso Brasil, levando a Tua palavra, levando a Tua paz. E se nesse momento alguma dificuldade, algum obstáculo, alguma situação que venha estar trazendo desconforto ao coração desse missionário, que o Senhor, em nome de Jesus, possa estar à frente, guiando-os nos caminhos, nos becos, onde quer que eles passarem. Que a Tua paz vá à frente, dissipando todo o mal, Senhor Deus. Eu venho te pedir em nome de Jesus que o Senhor abençoe esta igreja, que está orando, que está ofertando, que está intercedendo por missões e por vidas. E que cada irmão que pensou aqui agora, numa pessoa, numa família, alguém que precisa da Tua paz, que ele possa ser esse alguém usado para promover a paz nesta vida. Muito obrigada pela oportunidade que nós temos em falar do Teu nome. Em nome de Jesus que eu te oro e te agradeço por tudo. Amém. Poder sentar. Só lembrar aos irmãos, isso aqui é um cofre, tá? Agora teremos um momento ofertório. Se você desejar ofertar para missões, você pode depositar sua oferta aqui. E no último domingo, nós, já conversamos com o pastor, estará aqui conosco na parte da manhã a irmã Sara. A irmã Sara, ela é responsável por missões na Associação Costa Leste. Então, ela, a gente já conversou, ela vai estar aqui na parte da manhã. E à noite nós queremos fazer uma cantina, tá? Sabores do Rio. Ah, Juraci, o que eu vou trazer? Me procura no final do culto, tá? Que a gente tem aqui umas sugestões do que a gente pode estar vendendo. E você poderá estar participando dessa parte da cantina, nos procurando no final do culto, para que a gente possa nos organizar. Amém? Amém? E que Deus abençoe essa igreja e cada um de nós. Antes de fazermos o nosso momento intercessório, vou dar oportunidade também a Cristina de fazer um anúncio à igreja. Ela vai estar falando de uma festa que nós queremos programar aqui também para a nossa igreja. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite, irmãos. Boa noite. No próximo dia 20 de agosto, teremos uma festa da roça. Seria no dia 9 de julho, mas devido a estar muito próximo do jantar dos namorados, que foi muito bom, vocês sabem, teremos um repeteco na festa da roça. Preparem suas botas, seus chapéus. E alguns irmãos já me doaram a saca de milho. Então, irmãos, me procurem, porque nós doamos e nós compramos as coisas. Esse dinheiro que nós arrecadarmos vai ser para ajudar na compra do nosso notebook. Então, irmãos, convidem, já convidei um monte de gente. Me manda lá o dia me lembrando que nós vamos sim. Já chamei um monte de gente. Convide seus familiares e amigos e me procurem para me falar o que vocês vão trazer. 20 de agosto, tá? Vai ser no terceiro sábado. Nós vamos organizar aqui atrás. Então, me procure para estar dando a sua doação. Combinado? Nós vamos estar fazendo nosso momento de intercessão. Os irmãos que quiserem vir à frente para orarmos juntos, que tem algo em seu coração a colocar diante do Senhor, podem vir para a gente estar nesse momento juntos orando também pelos irmãos que estiverem aqui à frente.
Nós temos irmãos que têm um agradecimento a fazer, que têm um pedido, que tem alguém que quer colocar diante de Deus. Seja aquele intercessor agora para aquela pessoa que precisa das suas orações. Nós temos na nossa coluna de oração, nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos acompanham pela internet, a família pastoral. A irmã Lindy, ela está com uma infecção urinária, nosso irmão Jonatas nos comunicou, né? Então vamos estar orando pela irmã Lindy, pela Benaia e o pai dela, Benjamin. Benaia esteve aqui na quarta-feira conosco. O Davi é o netinho do nosso irmão Jorge, ele está com pneumonia, né, irmão? E como é que ele está? Vamos continuar orando, Deus vai estar cuidando dele, já está cuidando dele, melhor dizendo. O Jair, irmão da nossa irmã Maria Rita, operou, irmã? O caso dele era a recuperação da operação, né? E o esposo está em casa esperando a operação. Vamos orar para que Deus esteja direcionando para a data certa, para os médicos certos e para o local certo. Então nós temos o Jair, que é irmão da nossa irmã Maria Rita, o Valnério, esposo dela, o irmão João, o Marcelo, filho da nossa irmã Marinalva, a Florentina, o Dirceu, a Aidaci, a Iraci, a Edmeia, Ivonete, Marlene, Deusi, Francisca, Maria Nazaré, Thaísa, bairro em São José, Maricá e autoridades. E também, mais uma vez, estaremos orando por missões estaduais. Astrogilda, eu não sei se ela sumiu aqui, eu vou até colocar, você tinha me colocado o nome dela, às vezes o tablet ele faz isso também. Ela está na UTI, né? Eu lembro que você me pediu para colocar esse nome. Nós vamos colocar o nome dela para que nós estejamos orando por ela também. Pai amado, muito obrigado, Pai, por estarmos mais uma vez orando, Senhor, e colocando os nossos corações diante do Teu altar. Pai, vários nomes foram citados aqui. Tu sabes a necessidade de cada um deles, e que Tu possas estar entrando com providência, Pai, derramando a Tua unção, e que no nome de Jesus, Pai, as necessidades sejam supridas, Pai. Senhor, várias pessoas aqui com necessidades de saúde, que o doente, Senhor, seja curado no nome de Jesus. Que aquele, Senhor, que está também enfraquecido na fé, seja restaurado. Que aquela família que está passando por alguma necessidade, ela seja suprida. Pai, toma, Senhor, cada pedido em Tuas mãos. Sabemos, Senhor, que os irmãos estão aqui à frente também, com o seu pedido em seu coração. Nós não perguntamos a cada um deles qual é a sua necessidade, mas Tu sabes. Sonda o coração dos Teus servos. Sonda, Senhor, aqueles irmãos que estão aqui em Tua igreja também, que nesse momento estão precisando de alguma coisa. Tu sabes, Pai, e que Tu possas responder conforme a Tua santa e bendita vontade. Toma, Senhor, a nossa vida em Tuas mãos, as nossas necessidades e os nossos agradecimentos. E, Senhor, abençoe a campanha de missões e que possa ser uma bênção para a nossa cidade e para o nosso estado, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos colocar de pé. E esse momento de você entregar seu dízimo diante do Senhor. Eu quero agradecer a presença do Anselmo, tá bom? Lá atrás também, ela já esteve aqui com a gente, orando, oramos juntos. Deus te abençoe, tá bom? Atrás também, Deus te abençoe. A presença no nosso meio, Deus te abençoe. Vamos louvar o Senhor. Sobre mim, Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Podemos assentar, irmãos. O convite de Jesus é: venha comigo. E esse convite foi feito a uma pessoa dessa forma mesmo. Jesus passa por um lugar, aquele homem estava ali trabalhando. Jesus passa por ele e só fala isso para ele: venha comigo. Nós vamos estar orando antes de lermos o texto e fazermos a reflexão na palavra de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, por tudo que já tivemos aqui na Tua casa, de adoração, de louvor, de oração, de momento missionário, Pai, de atividades, mas que nesse momento, Pai, Tu possas continuar falando aos nossos corações pela Tua palavra e usando o Teu servo, no nome de Jesus, amém. Nós vamos estar lendo no livro de Lucas, capítulo 5, versículos de 27 a 32,
na Nova Tradução Linguagem de Hoje. Lucas 5, de 27 a 32. Depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: venha comigo. Levi se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. Então Levi fez para Jesus uma grande festa na sua casa. Havia ali muitos cobradores de impostos e outras pessoas estavam sentadas com ele. Os fariseus, mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, ficaram zangados com os discípulos de Jesus e perguntaram: por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Bom, vamos à introdução da nossa mensagem, como a gente sempre faz. Quem era Mateus? Mateus, ele é chamado aqui no livro de Lucas de Levi, também era o seu nome. Seu nome significa, Mateus, significa dádiva de Deus ou presente de Deus. Eu sei que tem irmãos que gostam de estar anotando aí na Bíblia esses significados aí, então os irmãos podem ficar à vontade, né, para lembrar do significado desses nomes. Ele era publicano. E o que significava ser um publicano? Era ser um traidor, era ser uma pessoa que era vista como um dos piores pecadores da sua época, porque ia de encontro ao seu próprio povo e renegava a sua nacionalidade. Assim também para os religiosos da época, eles renegavam a sua fé procedendo dessa forma. Ele se tornou seguidor de Jesus e depois um dos 12 apóstolos. Ele no cânon bíblico, né, quando nós falamos cânon bíblico, é a regra bíblica onde os livros estão ali inseridos, né, cada um em seu lugar. Ele é o primeiro do Novo Testamento, apesar de que, né, os estudiosos todos confirmam essa realidade, que o primeiro livro escrito não foi o livro de Mateus, mas sim o livro de Marcos. Ele foi o primeiro livro escrito por alguém a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. Mas eu gosto também de refletir na palavra de Deus e ver o quanto é difícil nós fazermos alguma coisa, o quanto é difícil para alguém fazer algo. Nesses dias eu estava falando à igreja a respeito de Jonas, como foi difícil receber aquele convite de pregar a Nínive. E eu gosto, né, de saber o que se passa na mente daquela pessoa que muitas vezes ela reluta ao receber alguma coisa que Deus o manda fazer, que é no caso de Jonas. E aqui o convite. Como foi difícil para esse homem receber esse convite. Olha, o texto diz que Levi se levantou, deixou tudo e seguiu a Jesus. Será que nós faríamos isso se fôssemos convidados pelo Mestre a deixar tudo e segui-lo? Ele deixou tudo, o texto diz tudo, e seguiu a Jesus. Ele deixou o seu emprego. Olha, apesar de ser tão discriminado esse emprego ele trazia para aquele que ocupava esse cargo muitos recursos. Eles eram bem remunerados nessa época, esses cobradores de impostos, porque ele podia cobrar pelo Império Romano e também uma parte, um percentual para si. Então, não faltava pessoas que vinham pagar ali os seus impostos e também deixaram um percentual na mão dos cobradores de impostos. Ele deixou o seu emprego. Ele abriu mão, por exemplo, de ter aqueles amigos que trabalhavam nessa função.
Uma outra coisa também, que ele abriu mão de amealhar ainda mais bens. Ele já tinha bens, a gente pode ver aí que ele tinha casa, ele convidou a Jesus para a sua casa, ele tinha condições de dar um banquete, convidar os amigos. Ele deixou de amealhar mais bens. Ele abriu mão de um meio social no qual ele estava inserido. Todos os cobradores de impostos também tinham condição de darem festa, de estarem numa roda social na qual eles pertenciam. Ele abriu mão de tudo isso. Olha, seguir a Jesus é também abrir mão de algumas coisas. Quando ele chama, quando ele faz o seu convite, venha comigo, muitas vezes a gente abre mão de algumas coisas. Por exemplo, tem pessoas que sabem que seus empregos não são compatíveis à realidade de uma vida cristã. E eles abrem mão daquele emprego, eles deixam de lado. Pessoas, por exemplo, que têm amigos que são amigos que não convém que o crente esteja andando e fazendo a coisa que esses amigos também faz. E ele abre mão disso também. E às vezes ele abre mão de recursos que ele conseguia ter de uma forma que não agrada a Deus. E ele perde também esses recursos. Seguir a Cristo, seguir ao convite do Senhor, muitas vezes é abrir mão de algo. E olha, como foi difícil para esse homem abrir mão de tudo isso que nós falamos. Mas tem pessoas que não abrem mão de suas coisas, dos seus amigos, de tudo aquilo que ele faz. Eu vou deixar de fazer isso? Claro, você vai ter que deixar de fazer algumas coisas para seguir a Jesus. E Mateus estava ciente disso, que ele tinha que abrir mão daquilo que ele possuía, e ele abriu mão de tudo. Então o convite de Jesus, quando ele fala, venha comigo, é um convite também difícil de ser atendido, porque às vezes você precisa abrir mão de algo. Segunda coisa é que o venha comigo, o convite de Jesus, é difícil da sociedade muitas vezes aceitar a nossa decisão, ou a decisão de Levi. No caso, a decisão de Levi, ela não foi fácil de ser aceita por aquela sociedade. A decisão de Jesus em chamar Levi também para andar com ele, ela foi questionada por aqueles mestres da lei. Para os religiosos da época, eles não aceitaram. Em Lucas capítulo 5, versículo 30 diz que os fariseus e os mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, ficaram zangados com os discípulos de Jesus. Era difícil aceitar que Levi, aquele homem que era considerado um dos grandes pecadores daquela localidade, tinha recebido o convite de Jesus. E como às vezes é difícil para a sociedade aceitar que um homem mau, uma pessoa cruel, uma pessoa que cometia vários pecados, delitos, era uma pessoa assim que no meio da sociedade era um exemplo negativo para a sociedade. E de repente aquela pessoa tem a oportunidade de ouvir a voz de Deus, de atender ao chamado de Jesus e Deus mudar a sua vida. Para a sociedade é fácil aceitar isso? Não. A sociedade muitas vezes questiona. Como é que pode? Ele fazia isso? Como é que pode? Ele fazia aquilo? Da mesma forma, as pessoas estavam dizendo, como é que pode? Era um traidor até então e agora é um discípulo de Jesus? Agora ele ficou bonzinho? Agora ele deixou tudo aquilo para trás? E a sua vida que ele deixou para trás? Não conta? Para Deus não. Para Deus não. E Jesus Cristo estava fazendo ali o ministério que era proposto por Deus naquele momento. E mostrando àqueles homens que todos aqueles que aceitassem o convite de Jesus, eles teriam uma nova oportunidade. E Paulo depois vem dizendo que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É sempre uma nova oportunidade.
Mas quantas vezes a gente vê que a sociedade, ela sempre faz questão de lembrar como é que era a nossa vida derradeira, né? Às vezes a gente está fazendo a obra de Deus, você se dedica à obra do Senhor e vem alguém e fala assim, mas fulano no passado, fulano não era fácil não, quer dizer, denegrindo a imagem daquele que deixou aquela vida para trás, mas que ainda carrega pela sociedade um fardo de acusação. Então eles não aceitavam que Levi ele tivesse recebido esse convite por se tratar daquele homem que era um traidor da nação, era um pecador. Era difícil aceitar a mudança de Levi. Certa vez o pastor Sebastião, ele falou uma coisa que foi uma teologia assim, que ele me chamou a atenção com relação ao homem de Gadara, o endemoniado de Gadareno. Ele falou, eu falei assim, mas, pastor, a gente questionando a respeito daquela situação, por que aqueles homens expulsaram Jesus, logo depois de Jesus realizar uma libertação naquele homem que tinha uma casta de demônios que era muito grande, e saiu e depois pegou naqueles porcos, e aqueles porcos se precipitaram no mar, e logo depois as pessoas vieram e pediram a Jesus para que saísse do território deles. E o pastor Sebastião virou e falou assim, pastor Eliezer, eu tenho para mim que eles queriam ver sempre uma referência negativa naquele homem. Eles queriam apontar para aquele homem e falar assim, ainda bem que eu não sou igual a ele. Olha lá, ó. Existe aquele homem ali que é assim, ainda bem que eu não sou assim. Então, o ser humano ele gosta de apontar para alguém e dizer que aquela pessoa é uma referência negativa. E muitas vezes, quando o ser humano aponta para alguém, criticando alguém e fazendo da outra pessoa uma referência negativa, é porque essa pessoa também não está bem. Ela está errando, mas ela quer apontar para alguém para ser a referência negativa. Às vezes essa pessoa não vive bem, por exemplo, com seu esposo, com a sua esposa em casa, mas ele olha para o casamento da outra pessoa e fala assim, está vendo como é que eles são? Ó? Olha como é que eles se tratam. Mas vai olhar para o casamento dessa pessoa, também não está bem. Olha, está vendo como é que fulano erra, como é que fulano errou e tal, tá? Mas espera aí, vai olhar para a vida dessa pessoa também. Ela carrega muitas coisas erradas em sua vida. E o ser humano é assim. E aqueles homens eram assim. Apesar de religiosos, de querer cumprir todos os detalhes da lei, para Jesus esses homens eram uma referência negativa também. E ele chega a dizer que aqueles homens eram sepulcros caiados. Eles eram por fora muito bonitos, mas por dentro eles estavam cheios de podridão, cheios de coisas mortas. Então aqueles homens estavam apontando, eles não queriam a mudança de Levi, e eles não queriam entender a misericórdia de Jesus. Olha, por que Jesus, ele é tão misericordioso com alguém que não merece? Por que Jesus vai derramar a sua misericórdia sobre um pecador, e o pecador muitas vezes cruel, uma pessoa que era referência negativa numa sociedade? Por que Deus vai derramar a misericórdia se ele não merece? Mas aí que está. Até depois mesmo de se pregar o evangelho, das pessoas se converterem, elas precisam aprender muito da graça de Deus. É por isso que nós estudamos a palavra de Deus, para que nós possamos entender o que significa a graça, a justificação, a fé em Cristo Jesus. Na quarta-feira nós temos estudado isso no livro de Gálatas, como as igrejas da Galácia, elas estavam crescendo, como aquelas igrejas, elas estavam se desenvolvendo, mas de repente regredindo
na fé, não entendendo o propósito de Deus na pregação do Evangelho, que não era a justificação pessoal, em sim a justificação que vem de Cristo Jesus. Jesus Cristo era capaz de demonstrar a sua misericórdia, principalmente àquele que menos merece, olhando pela ótica da sociedade. Olha, eu me lembro, já contei isso aqui para os irmãos, nós fomos lá para Varginha, ali em Silva Jardim, e eu e a Cristina, nós estávamos com muitos folhetos na mão, e nós iríamos ter um trabalho à tarde e à noite, lá naquele vilarejo ali de Varginha. E os irmãos iam passando, né? Iam entregando folhetos, eu e a Cristina para trás. E a gente sempre entendeu, eu, por exemplo, sempre entendi que eu tenho que passar em todos os lugares. E como ali era uma cidade pequena, um lugar pequeno, alguns irmãos ficavam constrangidos de entrar em alguns lugares. Eu e a Cristina, nós entramos em um bar, né? Eu e ela entramos num bar. Irmãos, eu acho que os mais, assim, bem aceitos para entregar o convite, acho que foi eu e Cristina, do que qualquer outros irmãos que entregavam ali aquele convite. O bar estava cheio, lotado, lembra disso, Cristina? E aí eu pedi licença, posso entregar um convite a vocês, só para convidar vocês para uma atividade da igreja, se vocês quiserem. Aí eu fui, né, entregando, me dá mais aí, me dá mais aí. Aqueles que estavam bebendo lá pediam mais e tal. E quando eu e a Cristina, nós estávamos saindo, nós deparamos com um senhor sentado no chão do bar, meio que agachado no chão do bar. Ele estava muito bêbado mesmo, ele muito sujo. E aí eu me agachei também para entregar o convite a ele. Eu queria convidar o senhor para ir na igreja. Hoje de tarde nós vamos estar lá na praça e à noite vamos estar na igreja. Aí ele falou assim: você tem certeza que é para mim esse convite? Aí você é alguém muito especial. Se você for, eu vou ficar muito feliz. Aquele senhor se derramou em lágrimas. Aquele homem, ele ficou muito feliz de saber que ele era importante para Deus naquele convite. Independente do que ele era naquele momento na entrega do convite. Aquele homem tomado pela bebida, aquele homem escravo da bebida, pelo jeito, ele era uma pessoa assim. Mas para Deus, ele era importante para ser convidado. Então, você pode estar vivendo da maneira que você estiver nesse mundo. A pessoa pode estar da forma que tiver, mas ele vai receber o convite de Jesus: venha. O convite é para você também. Vem comigo. Você é importante para Deus. Eu estou falando aqui isso para aqueles que estão aqui, e isso também vai estar na internet. Creia nisso. Você é importante para Deus, e Ele está dizendo: vem comigo. Não importa como você está, não importa como a situação que você se encontra, não importa como o mundo te veja, não importa o que o mundo ache de você, você é importante para Deus. Em terceiro lugar, para Levi, era muito difícil mudar. Eu vou falar para os irmãos, mudar do jeito que Deus quer que nós mudemos é impossível para o ser humano. É impossível. Mas eu vou mudar e vou me apresentar diante de Deus da maneira que Ele se agrada de mim. Você não vai conseguir fazer isso. E aqueles mestres da lei e aqueles religiosos não entendiam isso. Mas aquele homem, Mateus, ele entendeu. Vem comigo. Por quê? Jesus, no versículo 31 e 32, ele diz assim: Jesus respondeu os que têm saúde não precisam de médico,
Jesus estava dizendo para aqueles homens que eles não precisavam do remédio, ou não precisavam do médico, que era o próprio Jesus? Jesus estava dizendo para eles isso? Não. Eles não estavam isentos de Jesus Cristo em sua vida, não. Eles estavam isentos da necessidade de Jesus em sua vida? Não. Eles também eram doentes, mas eles não se convenciam da sua doença e da sua necessidade. A verdade é essa. Aqueles homens estavam doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Mateus estava doente naquela coleteria ali, naquele momento ali que ele estava fazendo, coletando os seus impostos. Ele estava doente. E ele sabia que naquele momento, vem comigo, ali está o meu remédio. Ele tem o meu remédio. Satisfeito ele não estava, suprido ele não estava, bem ele não estava. E nós não estamos bem se nós não estivermos com Jesus em nossa vida, amém, irmãos? Essa daí foi muito fraca, né? Eu não acredito que o amém foi tão fraco com relação a isso. Vamos passar dessa, acho que os irmãos não devem ter entendido, mas na próxima eu quero ouvir um amém, porque em Jesus nós sabemos que temos as nossas necessidades supridas e nós encontramos o remédio, amém? Agora sim, eu fiquei preocupado agora. Levi precisava reconhecer que era pecador. Muitas pessoas boas irão para o inferno. O pai bom de família, o bom pai de família, melhor dizendo, ele vai para o inferno. O bom cidadão, ele vai para o inferno. Não é verdade? Aquela pessoa que faz caridade, que dá esmola, ele vai para o inferno. A não ser que tudo isso seja feito, mas para a honra e glória de Deus. Ele se entregando a Cristo como seu Salvador e fazendo como instrumento de Deus aqui nesse mundo. Quando alguém faz alguma coisa de boa a alguém, mas em seu coração ele sabe que apenas é um instrumento de Deus, a bondade ela vem de Deus. O próprio Jesus Cristo, ele quando fala de bom, ele chega aquele jovem e questiona aquele jovem que eu chamo de bom. Aquele jovem chega para ele e fala assim: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? O que Jesus Cristo fala? Por que me chama de bom? Porque nesse mundo não tem ninguém bom, só tem Deus. Mas aquele jovem se achava bom. Ele queria um certificado de bom. Quando ele veio conversar com Jesus, ele falava: olha, conhece os mandamentos? Sim. Aí ele começou a citar e tal. E isso eu faço desde a minha meninice. Que bom! Deus o amou, Jesus Cristo o amou naquele momento. Mas falta-te uma coisa: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, vem e segue-me. Você pode ser bom nesse mundo, fazer tudo de bom, você usar os seus bens para abençoar alguém, mas se você não seguir a Jesus nesse mundo, na eternidade, você sofrerá a condenação eterna. A salvação não vem para os que são bons, mas para aqueles que reconhecem e se arrependem dos seus pecados. E Jesus Cristo, ele fala isso àqueles homens. Ele diz
né, que os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores. Olha, quando nós temos consciência de que somos pecadores, sabemos que o pecado, ele só pode ser curado ou lavado pelo sangue de Jesus. Nós não temos condição de curar, de lavar os nossos pecados, purificarmos dos nossos pecados. Só quem pode purificar os nossos pecados é Jesus Cristo, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Mateus, ele segue a Jesus, se arrependendo dos seus pecados, e aí ele encontra em Jesus tudo aquilo que ele precisava, mas aqueles homens não. Agora, tudo é possível no convite de Jesus. O pior pecador diante da sociedade, diante dele mesmo. Com certeza, Mateus, ele carregava em si esse peso do pecado. Como eu sempre falo, o pecado, ele coloca sobre o ser humano um peso, um fardo. A alma que está no pecado, ela carrega o fardo do pecado. A Bíblia fala sobre isso. E para que nós sejamos libertos desse fardo do pecado, só Jesus é que pode fazer isso. E naquele convite vinha a liberdade do fardo do pecado. Mas no convite, o que aconteceu aqui? Naquele convite, quando Jesus faz a ele, ele fala: venha comigo. O que acontece no texto? Olha o que diz: venha comigo. Levi se levantou. Levi se levantou depois do convite. E eu, meditando nesse texto, eu entendi o seguinte: que no convite de Jesus nós temos que nos colocar à disposição. Ah, mas um dia eu vou seguir a Jesus. Um dia eu vou assumir meu compromisso com Cristo. Um dia eu ainda vou me entregar a Ele. Um dia chegará o meu tempo, como se o tempo fosse adiado a cada momento que há o convite. Não, um convite para Cristo é sempre um convite no agora, no hoje. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. É a desculpa menos teológica que existe, que sai da boca do ser humano, quando ele diz assim: ah, porque ainda não chegou a hora de Deus, no momento de Deus eu volto. Não fala isso. Teologicamente, essa frase está muito incorreta. Ele não quer que você adie, o tempo da chamada é sempre hoje, a oportunidade é sempre para hoje, é hoje que nós devemos aceitar o convite. Ele se levantou. Olha, nós temos uma parábola em Lucas capítulo 15, versículo 20, que é a parábola do filho pródigo. Quando ele está lá no meio daquele momento comendo as vagens de alfarrobeira, que eram comidas dadas aos porcos, quando ele estava junto com os porcos ali naquele momento de imundícia espiritual, miséria física, miséria em todas as áreas, ele começa a pensar na sua mente, ele começa a mudar a sua mente. Ali começa uma coisa chamada metanoia no grego, que é a mudança de mente. Espera aí, eu aqui, padecendo necessidade, os trabalhadores do meu pai lá se alimentando, tendo comida, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, faze-me como um de seus empregados. Ficou nisso. A parábola diz que ficou nisso. A parábola no versículo 15, no capítulo 15, versículo 20 diz:
levantando-se, foi. Levantando-se, foi. Se não seguir de atitude nossa o convite de Jesus, de nada serviu para nós esse convite. E é um convite onde nós já aprendemos que nós não merecemos, é um convite que irá transformar a nossa vida, é um convite onde todas as necessidades nossas estão supridas nele, é um convite especial, é um convite especial. Às vezes nós colocamos as coisas do mundo como mais especiais. Às vezes recebemos um convite para ir a um casamento ou um aniversário. Eu fiquei feliz porque fui lembrado. Que consideração! Imagina nós. Imagina quem convida. É Deus que convida através de Jesus Cristo. E nós temos que tomar uma atitude. Depende de nós essa atitude. O convite é feito, venha comigo, mas a atitude precisa ser nossa, porque senão de nada vale o convite. Uma outra coisa que nós vemos aqui é a disponibilidade. Quantas vezes a gente não está disponível? Recebemos o convite de Jesus e não temos tempo, temos muitas coisas a fazer. Colocamos tantas coisas na frente do convite de Jesus, e na atitude dele ele deixou tudo. Às vezes nós colocamos pequenas coisas à frente do convite de Jesus, à frente da obra de Deus. Parece que as outras coisas vêm em primeiro lugar, e Jesus Cristo vem sempre com a sobra, o Deus vem sempre com a sobra. A obra de Deus é: se der, eu vou. E não pode ser assim. Ele é prioridade. Olha, em Lucas capítulo 18, versículo 28, onde Jesus estava falando sobre deixar tudo para segui-lo, Pedro, ele diz assim: veja, nós deixamos a nossa família e seguimos o Senhor. Jesus respondeu, preste atenção nisso aqui, querido, por favor. O próprio Jesus Cristo que falou. Não sou eu que estou prometendo nada aos irmãos, não. É a palavra de Deus que diz que isso vai acontecer aqui e na eternidade. Essa promessa é aqui e na eternidade. Se você ouvir o convite de Jesus te chamando e você obedecê-lo, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que por causa do reino de Deus deixar casa, esposa, irmãos, parentes ou filhos, receberá ainda nesta vida muito mais, e no futuro receberá a vida eterna. Olha, quantas pessoas deixaram de fazer alguma coisa com a sua família em certa oportunidade, um entretenimento, ou deixaram de, às vezes comemoraram uma data de aniversário, ou uma data festiva em seu casamento, mas eles entregaram aquele dia para Deus. Eles se disponibilizaram para Deus. Deus não leva em consideração essa disponibilidade nossa? O texto diz que leva. Deixei de estar com a minha família nesse dia, porque a minha família estava reunida lá, mas eu tive um compromisso na casa do Senhor, na obra de Deus. Deus está levando em consideração isso que você está fazendo. Você está se disponibilizando a estar com Ele, a estar fazendo a sua obra. O nosso trabalho é o quê? Não acredito, irmãos. Estão muito desanimados. Esse texto, o nosso trabalho não é
Isso, vocês sabem falar, vocês sabem o texto, por isso que eu pergunto. Vocês não estão desatentos à mensagem, não? Com certeza não. O nosso trabalho não é vão no Senhor. Se você deixou alguma coisa para fazer a obra do Senhor, para segui-lo, para estar do seu lado, fazendo a sua vontade, você vai ganhar mais. A Bíblia diz isso. A Bíblia afirma. Quem afirma não é só a Bíblia, isso daqui é um relato do próprio Jesus Cristo que está dizendo isso para Pedro, está dizendo isso para todo aquele que vem comigo. Passa pelo compromisso. Olha, como mudou a vida daquele homem. Ele viu que, seguindo a Jesus, ele aprendeu algo que ele não poderia de maneira nenhuma ser desligado mais de Jesus Cristo. Ele aprendeu isso também no ministério de Jesus. Quando Jesus Cristo ele fala das videiras, da videira, melhor dizendo, e as varas, ele diz assim: eu sou a videira, em algumas traduções, eu sou a videira verdadeira, e vós sois as varas, os ramos, está certo também os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, vamos repetir isso aí? Porque sem mim nada podeis fazer. Olha, longe daquele lugar onde ele estava trabalhando, ele podia fazer muitas coisas, mas longe de Jesus, ele já sabia que não podia fazer mais nada. E quantas pessoas estão aí separadas de Cristo Jesus, longe de um lar cristão? Elas estão longe da realidade pela qual elas foram chamadas um dia, de estarem o quê? Juntos, na videira. E aconteceu algo que os separou do seu ministério, da sua vida cristã, da casa espiritual. Hoje eles estão aí sem igreja, estão afastados. Mas hoje, novamente, e sempre assim na pregação do Evangelho, ele fala assim: vem comigo, vem comigo. Abaixe sua cabeça agora, ore ao Senhor. Eu quero dar a oportunidade hoje, se alguém quer ouvir o convite, vem comigo, de Jesus. Se você está aqui, está afastado, ou você está aqui e ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, ele está falando, vem comigo. Alguém que quer tomar essa decisão com ele hoje e ir com Jesus? Alguém que está aqui na igreja hoje que quer tomar essa decisão? Está afastado? Está longe de uma família cristã, longe de um lar cristão, longe do seu ministério? Irmãos, quantas vezes eu estou ali na porta e alguém chega e fala assim: ah, pastor, a mensagem de Deus falou muito ao meu coração, eu preciso fazer isso. E aí aquela pessoa vai embora. E aí a palavra de Deus, ela diz que é o seguinte: a semente ela é lançada, encontra um coração, esse coração fica festivo, feliz, a semente brota, mas aí vem o diabo e pega aquela semente e tira do coração. Eu não sei o que acontece durante aquela semana que aquela pessoa, parece que a mensagem foi tirada do coração daquela pessoa. O diabo de alguma forma entrou no coração daquela pessoa e tirou a semente. A semente precisa crescer. Você precisa cuidar do que a palavra de Deus falou ao seu coração, regá-la, protegê-la. Escondi a tua palavra no meu coração. A Bíblia fala isso.
Não é Deus que vai esconder no seu coração, é você que precisa esconder dentro do seu coração. Olha aí, mais uma atitude com relação à palavra e ao convite de Jesus. Se hoje você quer tomar uma decisão de voltar aos caminhos do Senhor, eu quero orar por você. Alguém? Levanta a sua mão que eu quero orar por você. Alguém? Eu não me demoro nesse convite, mas eu gostaria de falar também àquele que está nos assistindo pela internet. Olha, se você ouviu essa mensagem, esse convite é para você. Pastor, tudo aquilo que eu precisava ouvir o Senhor falou, não foi eu que falei não. Se tudo aquilo que você precisava ouvir e ao convite de Deus, o seu coração foi o Espírito Santo de Deus que falou o seu coração. E aí eu vou ter a certeza de dizer para você, hoje é dia de salvação para a sua vida, porque o Espírito Santo falou o teu coração e você foi convencido pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Porque você tem que crer na palavra e você precisa ser convencido pelo Espírito Santo de Deus. Só Ele é que pode fazer isso. Nós vamos estar louvando a Deus com um cântico. Quando nós estivermos louvando a Deus com esse cântico, você pode vir à frente. Se você quiser que eu ore por você, que a igreja ore por você, você pode vir à frente, nós estaremos orando por você. Entregue no seu coração para Jesus. Deus é Deus. Vamos ficar de pé, vamos adorar a Deus com esse cântico tão bonito. Se você quiser vir à frente, pode vir, nós vamos orar. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se nada eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz,
sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é 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 Deus. Senhor, toma, Senhor, esse irmão em tuas mãos. Senhor, tu sabes, Senhor, que vai em seu coração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é misericordioso para com todos nós. O teu convite está sempre, Senhor, sendo feito aos nossos corações. Pai, nós não sabemos qual é o propósito dele, mas tu sabes, Pai. E que o Senhor confirme os propósitos teus na vida do teu servo. Toma ele, toma a tua família, toma o seu emprego. E, Senhor, que ele possa estar sempre caminhando contigo, ligado, Senhor, à videira verdadeira, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Muito obrigado, Pai, porque hoje foi dia de decisão. Hoje foi dia, Pai, em que tua palavra foi pregada e o convite aceito. Senhor, que essa atitude que está no coração do teu servo, de vir aqui à frente, possa estar diante do teu trono de graça. E, Senhor, que tudo aquilo, Senhor, que deseja o coração do teu servo que está aqui à frente, Pai, seja cumprido no nome de Jesus, Pai. Senhor, toma nossas vidas em tuas mãos, e que as nossas decisões ao teu convite, Pai, para ministério, para fazer a tua obra, para pregar a tua palavra, para sermos exemplo nesse mundo, para sermos usados por ti, para sermos presente de Deus, como Mateus significa, que nós possamos ser o presente de Deus para essa sociedade, Pai. Que tu possa, Senhor, estar usando as nossas vidas e nos abençoando, para que nós possamos ser mudados a cada dia e transformados da maneira que só o Senhor pode fazer em nossas vidas. Muito obrigado por esse culto, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Te Vamos agradeço, continuar. Deus, você lembrar de nós e lançar cada convite, e aquele que aceita a ti, ó Deus, possa ser guardado e protegido por ti. Eu te agradeço. Antes de louvarmos a Deus, desculpe, irmão Mazaniel, eu vou estar impetrando a bênção apostólica, porque eu sempre faço isso antes até do último louvor, para os irmãos terminarem o culto louvando a Deus, para sairmos de uma maneira bem solene, e bem alegre do culto. Eu gostaria de convidar os irmãos, nós estamos no finalzinho do livro de Gálatas, e semana passada nós falamos sobre as obras da carne, mas quarta-feira agora nós vamos falar sobre os frutos do Espírito, e isso é muito importante para a igreja, para os crentes em Cristo Jesus. Então eu convido aos irmãos que puderem abrir mão de alguma coisa para estarem aqui nesse culto, chegando cansado às vezes do trabalho, você abre mão do seu descanso, mas esteja aqui na igreja, aprendendo da palavra de Deus, orando conosco, que também é um culto de oração. Então se disponibilize a estar na quarta-feira na igreja, porque é um culto onde a igreja precisa muito, porque nós precisamos muito de oração e precisamos também muito aprender da palavra de Deus. Então eu quero convidar os irmãos a estarem aqui na quarta-feira. Então esse é um convite também, eu creio que é de Deus também para os irmãos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o Espírito Santo esteja com todos nós, esteja com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Uma boa semana para todos nós. Vamos louvar ao nosso Deus. Eu te agradeço, Deus, Por se lembrar de mim e pelo
teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Você mudou a minha história que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Oh, oh, Glória a Deus. Até a quarta-feira, onde estaremos aqui estudando da palavra de Deus. Temos uma semana abençoada pelo Senhor.